Nas leituras de hoje a gente vê desde o começo, né, a lembrança das chuvas que o Senhor envia como provas de bênçãos do seu amor. E nós vemos também a parábola do semeador, em que Jesus mostra como, independente do terreno e das dificuldades, e mesmo que muitos não venham a guardar a palavra de Deus no coração, ela no final sempre vai produzir os frutos que agradam a Deus segundo o seu propósito de salvar. É Deus que envia, é Deus que planta, é Deus que faz crescer, é Deus que envia a chuva e é Deus quem produz frutos em nós. Nessa semana, quando nós estávamos indo para Muriú na quinta-feira, nós passamos na casa do seu Otacílio Lang. Não sei se alguns de vocês o conhecem ou lembram dele, né? Ele não tem vindo mais aos cultos, está com dificuldade para sair tanto assim de casa, né? Embora ele gostaria muito de continuar dirigindo, ele diz. Mas ele fez 87 anos nessa semana, né? E por causa de situações cardíacas e outras, os médicos orientaram que ele não dirigisse mais. Mas conversando com ele, a gente partiu de uma leitura ali à mesa do Salmo 65 e conversou um pouco sobre as leituras desse dia. E ele começou a me lembrar de algumas coisas que eu resolvi trazer para a gente pensar hoje no sermão. Ele disse: pastor, não sei se eu já vi um pé de mangaba. Cai muita fruta, né, quando está maduro, e o pezinho de mangaba fica embaixo cheio de mangabas, né? Só que nenhuma mangaba nasce ali. Por quê? E aí eu perguntei para ele: por que, seu Otacílio? Ele diz: olha, a mangaba precisa de um animalzinho comer ela, e precisa passar pelo estômago e intestino dos animais para depois, lá na frente, ela poder realmente, como semente, né, que fica, brotar. E aí ele foi lembrando de outras sementes. Ele lembra que tinha uma semente, se não me engano, ele falou de pinos, né? Os pinos lá que a gente usa para madeira, que ela precisa, parece que realmente de passar pelo fogo para brotar de novo. E uma outra semente que brota de maneira especial com muito frio. Cada semente tem uma temperatura ideal, condições ideais que na natureza fazem com que ela seja resistente e venha a ser espalhada. Ele lembrou até uma história bonita que alguns conhecem, né? Que lá nos campos do sul, especialmente lá pelo Paraná, as araucárias, né, que produzem o pinhão, contam com um passarinho para serem semeadas. A gralha azul pega a sementinha do pinhão, leva para outro lugar e a enterra para que ela amoleça, para que depois ela coma, né, para armazenar. Só que a gralha azul esquece muitas dessas sementes no caminho, elas ficam. E dali brotam novas araucárias. Tem até uma música bonita lá na cultura paranaense que fala da gralha azul como uma espécie de novo plantador, né, das florestas. É muito bonito ver como na natureza sementes em diferentes temperaturas e sob diferentes condições continuam a brotar vida. A gente olha para isso como se fosse algo tão automático, tão corriqueiro, tão normal, que se esquece que o próprio fato de uma semente germinar é um pequeno milagre, né? Jesus mesmo disse que assim como a semente é plantada na terra, né, precisa morrer para germinar, assim também acontece com ele na ressurreição e aconteceu conosco também. É bem interessante olharmos para a natureza como prova e como analogia para pensar no que acontece conosco na fé, na nova vida que temos em Cristo, na semente que plantou no nosso coração e na maneira como Deus é quem dá as chuvas e o crescimento sobre nós. Nós cantamos antes, né? Chuva, chuva de amor, chuva, chuva do Senhor. E é sobre isso que precisamos meditar. O texto de Isaías 55 nos lembra que assim como descem a chuva e a neve dos céus e não retornam antes que façam a terra produzir, fecundar, brotar, assim também a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela sempre faz o que lhe apraz, sempre prospera naquilo para que Ele a designou. A chuva não pergunta se o solo merece, né? Ela simplesmente cai. Assim Deus também faz com a sua graça. Ele faz nascer o sol
sobre maus e sobre bons, e faz vir a chuva sobre justos e sobre injustos. Jesus lembra em Mateus no capítulo 5. A graça e a chuva que precisamos começa sempre em Deus, não por decisão nossa ou por pedido nosso. Não somos nós que a produzimos, não somos nós que produzimos a fé, tudo começa em Deus, tudo vem do céu graciosamente. E o Salmo 65 que nós lemos hoje lembra que é Deus quem visita a terra e a rega, que a enriquece, que a prepara e que faz com que no final tudo seja fartura para a alegria do seu povo e para a alegria de todos os seres vivos. Antes que exista qualquer fruto, existe um Deus que visita a sua criação, que olha pela sua criação e que olha de maneira toda especial e amorosa para nós, como coroas da sua criação, regando não só com chuvas que nos alimentam fisicamente, mas regando com a chuva do seu amor o nosso coração. Jesus lembra, é verdade, e nós precisamos estar atentos para essa realidade, que nem todas as sementes lançadas vão brotar, nem todas vão produzir, nem todas vão durar na vida de muita gente, porque os desafios são grandes e cada um enfrenta um solo diferente. Mas sejamos gratos, e essa é a mensagem consoladora da parábola, porque no final Deus sempre faz com que aconteça aquilo que desde o começo Ele planejou. E nós estamos aqui como provas disso. Nós estamos aqui porque alguém semeou, porque alguém nos anunciou, ou anunciou aos nossos pais e antepassados a palavra de Cristo. Nós estamos aqui porque alguém batizou, alguém nos trouxe à igreja. Talvez os seus pais, e nós lembramos na semana passada como é bonito ver os filhos confirmando o voto que os seus pais fizeram no batismo. Talvez os seus avós, quando os seus pais já não se dispunham a te levar, como aconteceu também comigo durante muito tempo na infância. Talvez um pastor que olhou para você e que investiu com amor, insistindo com você. Talvez um amigo que não deixou de insistir, mesmo quando você queria se afastar. Talvez alguém que nem imagine o quanto foi usado por Deus na sua vida ou na vida daqueles que cuidaram de você, para que hoje você pudesse estar aqui. Por isso, é importante a gente lembrar como essa semente chegou até você. Em quais momentos ela encontrou pedras que a impediram de crescer? Quais os espinhos que hoje ainda tentam sufocar a sua fé? Onde é que Deus te plantou hoje? É terreno bom e fácil? Ou está difícil? Está espinhoso? Está pedregoso? Está complicado se manter na fé? Está complicado produzir bons frutos que agradam a Deus? Como é que anda o seu próprio coração, como solo fértil ou não, para que a palavra de Deus haja ali? Deus continua a ser gracioso. Ele continua a nos oferecer o seu evangelho. Ele continua querendo amolecer o nosso coração com a chuva do seu amor, para que a gente possa produzir, de fato, bons frutos. Talvez a gente pense que essa palavra já não funciona em nós porque estamos envoltos em pecados, ainda estamos lutando contra o desânimo, talvez nos sentindo esfriar, mas vamos nos lembrar que o problema nunca está na semente, né? O problema está no solo. Vamos pensar em como nós temos nos portado, o quanto temos buscado, de fato, o que Deus pode nos dar em sua palavra, e como nós temos lidado com as situações que estão ao nosso redor. Quantas vezes as nossas palavras não são boas sementes, porque elas chegam às pessoas que já estão machucadas pelo pecado, machucando-as ainda mais. Palavras que às vezes a gente lança sem amor, palavras que às vezes a gente lança sem paciência. Da mesma boca, diz o apóstolo Tiago, procede tanto bênção como maldição. Isso não deve ser assim. O que a gente deve fazer então? Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, agradável e verdadeiro. E aí sim, a paz de Deus guardará o coração de vocês. Para lançar boas sementes, a gente precisa constantemente que essa semente da palavra seja lançada a nós, que a gente possa continuar crescendo nesse amor de Deus pela ação do Espírito Santo, pela palavra, porque as nossas palavras sempre vão falhar, mas a palavra de Deus, essa não falha. Quanto mais a gente estiver cheio, repleto dela,
mas as nossas palavras também, embora continuemos a ser falhos e frágeis, vão ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. O texto de Romanos que nós lemos hoje, no capítulo 8, lembra que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É importante a gente lembrar disso. Quando parece que a gente não está mais produzindo bom fruto, é preciso lembrar que o Espírito de Deus confirma no nosso coração essa certeza. Nós fomos já inundados pela graça de Deus. Nós fomos alvo da semente da palavra. O Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho, nos iluminou com os seus dons. Essa fé continua em nós. E se ela não está produzindo todo o fruto que agrada a Deus ou que nos faz sentir bem, é preciso que às vezes a gente olhe para como está o terreno ao nosso redor, é preciso podar algumas coisas, é preciso nos afastar de alguns espinhos, ou é preciso enfrentar situações, é preciso de novo mexer no solo, arar a terra, nos encher de novo daquilo que pode fecundar a nossa vida espiritual. A fé nasce pelo ministério da palavra, pelos sacramentos, mas ela é mantida pelo Espírito Santo constantemente no contato com essa palavra e com os sacramentos. Hoje pode ser que você se sinta parecido com um terreno duro e não com uma boa terra. Talvez existam pedras antigas ainda em torno de você, talvez existam espinhos que querem te sufocar, preocupações, pecados, feridas, mas é preciso lembrar do consolo que há na certeza da fidelidade do semeador. O semeador, que é Cristo, continua a semear. E essa palavra está vindo a você agora, como pode vir todos os dias por múltiplos meios que hoje você tem acesso, pela música, pelo louvor, pelos devocionais, por bons conteúdos que estão sempre à disposição. Se você não sabe ainda o que dizer, como se portar, se você tem dificuldade ainda de vencer coisas contra as quais continua a lutar, não deixe de ter contato com a palavra de Deus simplesmente. Lembre que o simples parar para ler um devocional, mesmo que eu não estou me sentindo tão bem, mas eu vou parar para ler um devocional. E o simples ler uma oração, mesmo quando eu não tenha palavras, aquela que está ali proposta para mim, vai me levar de novo a me concentrar na palavra de Deus. E vagarosamente aquilo que está ressecado, endurecido, cercado de pedras e espinhos, vai se quebrando, vai se amolecendo, vai sendo novamente umidificado e regado para produzir bons frutos. Não é algo que depende de nós, da nossa vontade, depende de Deus. Então o que nós precisamos fazer é estar em constante contato com a palavra de Deus. Não pense que parte de você, como se você devesse se transformar e se colocar numa posição fértil para daí Deus produzir. Não, depende de Deus. Vai como você está, duro, ressecado, desanimado, mas vai. E Ele vai te transformar. Ou venha como você está. Porque muitas vezes o desafio pode ser, inclusive, num domingo pela manhã, né? Pensar, será que eu vou? Ou no sábado à noite, eu acho que eu não vou, não estou me sentindo bem, acho que não vai fazer efeito. E aí vem todas essas dificuldades no nosso coração. Não estou bem, a minha família não está bem, mas por isso mesmo venha. Porque sim, ao ser alimentado pela palavra de Deus, confiando que essa palavra produz fruto, ela vai transformar o seu coração. Pode não parecer algo imediato, sensível aos olhos, emocionante. Não se trata de emoção e do sentir, mas se trata de receber objetivamente o consolo da palavra de Deus no seu coração e de receber realmente Cristo presente na Santa Ceia. E isso vai sim transformar a sua vida. Às vezes de uma vez e num salto, às vezes gradativamente, como a chuva fina. Nem sempre é de torrente e de chuva grossa e tempestade que se faz as transformações na nossa vida. Às vezes é por dias e dias e semanas de uma chuva fina e perene que vai regando e amolecendo a nossa vida e o nosso coração, para que o espinheiro dê lugar ao cipreste, para que no lugar da sarça cresça a murta, para que onde o solo está ressecado brotem rios de justiça para Deus. No final das contas, muitas pessoas podem ter estado na história da nossa vida antes, para que a palavra de Deus fosse semeada e a gente pudesse estar aqui hoje. Graças ao bom Deus. E pode ser que no futuro, muitas pessoas estejam lembrando de quando vocês semearam a palavra de Deus na vida delas, por mais que às vezes não percebam que estão fazendo isso. Deus pode, assim como nos trouxe aqui, trazer a muitos outros
ou levar a outros lugares cristãos, muitos outros, através de nós, do nosso testemunho, da nossa acolhida e da nossa confiança na fidelidade que é dele e de sua palavra, que não depende do nosso esforço. Tudo é por Cristo, está em Cristo, passa por Cristo e é dado a nós, como semente já pronta para germinar. Confiemos que ela resiste ao frio, ao calor, às mudanças, e passando por nós, ela vai estar disponível também para outros. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.